coração, pois com certeza a cada irmã que aqui teve a sua oportunidade, não é? A cada mensagem, a cada louvor, falou aos nossos corações e sabemos que o Senhor está presente, o Senhor está na casa. Aleluia. Amém? Convido a amada igreja a abrir comigo em Lucas 5. Lucas, Novo Testamento, terceiro Evangelho, livro de Lucas, capítulo 5, e o versículo número 12, onde nós vamos pegar por base daquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Lucas capítulo 5, versículo 12 em diante. Amém? Todos acharam? Lucas 5, versículo 12, vai falar da cura de um leproso. E diz assim a partir do versículo 12: E aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés determinou para que lhes sirva de testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Amém, irmãos? Aqui nós vamos ver um texto a qual o Mestre Jesus, o Senhor, ele, através de um pedido, de um clamor de um leproso, ele chega-se até o nosso Senhor Jesus Cristo, e Jesus, observando aquele homem, a Bíblia fala que o homem se prostra com o rosto e ali roga a Jesus, dizendo: se tu queres, eu posso ser curado, posso ser limpo. E a Bíblia diz que é o desejo de Jesus purificar e curar aquele homem. Assim, não somente aquele homem, mas todos aqueles que chegam diante da presença do Senhor. Estava ontem meditando na palavra de Deus, à noite, e eu achei interessante o texto em Mateus 10, versículo 7, Mateus capítulo 10, versículo 7, aonde Jesus ele dá uma incumbência para os seus discípulos ir às aldeias, pregar o evangelho, e anunciar e curar os enfermos, expulsar os demônios. E a Bíblia vai nos dizer então que no capítulo 10 de Mateus, o versículo 7, na tradução que nós vemos, João Ferreira de Almeida e até mesmo outras traduções, o versículo 7 de Mateus 10 vai dizer assim: E indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Jesus dá essa incumbência para com os discípulos a ministrar a palavra de Deus para todas as aldeias que ali eles entravam. Mas indo numa tradução mais próxima do original, na King James, nós vamos ver que Jesus ele fala assim numa linguagem mais próxima do que Jesus quis mencionar para o discípulo. Ele diz assim: o reino dos céus está ao vosso alcance. Olha que maravilhoso. Quando Jesus ele veio e ele manda os discípulos pregar o evangelho, a Bíblia vai dizer então que Jesus ele envia os seus discípulos e fala: avisai a todos aqueles que vocês encontrarem que o reino dos céus está ao vosso alcance. Pode pegar a criança, está ao vosso alcance. Repara que Jesus, quando ele menciona esse texto, ele diz que se o reino está ao nosso alcance,
Jesus está dizendo para nós, não existe uma barreira que impeça do reino ser alcançado por nós. Sim ou não? Se o reino está ao meu alcance, Jesus está dizendo, depende de você chegar até ele. Porque Jesus já faria com que o reino pudesse ser um acesso para a humanidade. Por isso que ele veio aqui pagar o preço que era por condenação para nós. E no madeiro ele teve que assumir essa responsabilidade. Ao ponto até mesmo de Pedro no início não entender o ministério de Jesus. Ele fala, Senhor, mas o Senhor não pode ser pego, não pode morrer. O Senhor não pode. Até contigo eu irei à morte. E que Jesus ele fala para Pedro, Pedro, aparte-se de mim, Satanás. Porque era necessário Jesus passar pelo Calvário e ser crucificado, para que os céus agora pudessem estar ao nosso alcance. Aleluia! Se nós estamos aqui na igreja, é porque Deus ele pagou o preço para que nós pudéssemos agora chegarmos no céu. Glória a Deus. O céu então está ao nosso alcance. Foi o que Deus ministrou no meu coração na madrugada passada. E se nós formos no livro também de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, apóstolo Paulo, quando ele fica 3 anos na cidade de Éfeso, ele ministra aquela igreja e diz sobre a eficácia de Cristo, sobre a necessidade de estarmos nele, mesmo os judeus e os não judeus, os da incircuncisão ou da circuncisão. O que era a circuncisão? Era todo homem nascido ali dos judeus, não é? Desde a linhagem de Abraão, era um cortado prepúcio, não é? E ali faria com que aquele povo já era reconhecido por Deus, que eles eram um povo ali separado. Então a circuncisão era feita de mão humana, a palavra de Deus vai dizer. E apóstolo Paulo ele fala então, no tempo de hoje, como agora nós vemos ali, onde nós lemos em Mateus capítulo 10, versículo 7, o reino dos céus está agora ao nosso alcance. Apóstolo Paulo agora em Efésios capítulo 2, ele vai dizer também sobre isso, que nós temos agora a possibilidade, uma esperança de termos ali a presença do Senhor, porque nós sabemos que era limitado. Os judeus apenas eram o povo eleito, o povo separado, desde o Egito, né, os hebreus, quando Moisés foi resgatar, ali era o povo de Deus formado desde a linhagem de José, de Jacó, não é? E ali foi crescendo, e nós sabemos então que aquele povo era um povo separado de Deus, aonde herdariam, como já disseram aqui, falado pela irmã Saraí, onde o deserto foi um treinamento daqueles homens, e ali eles iriam para uma terra prometida, que hoje é Israel. E nós vamos ver então que aquele povo, agora os judeus, só eles tinham a liberdade e a possibilidade de ser salvo conforme a lei, conforme os mandamentos. Tudo que eles observassem na lei, eles olhavam para a lei de Deus e pelos 10 mandamentos, eles sabiam o que agradava a Deus e o que desagradava. E desta forma, a Bíblia fala que era aberto ao entendimento do homem que o pecado estava muito próximo dele, mas se ele observasse a lei e andasse por ela, a morte não o atingiria. Então, os judeus eles tinham ali a liberdade de adorar, de glorificar Deus, de ser salvo e de ter um reino somente para eles no campo espiritual. Mas o que é mais lindo é que isso também aconteceu agora para nós na vida de Cristo. Os céus também está ao nosso alcance agora. Por mais difícil que seja, o céu está ao nosso alcance. Aleluia. Nada pode nos limitar. E olha o que diz a Bíblia em Efésios, capítulo de número 2, o versículo 14 e o 15, que eu achei lindo também quando o apóstolo Paulo ensina a igreja. Efésios 2, 14 e 15 diz assim: porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derribando
a parede de separação que estava no meio. Olha que coisa maravilhosa que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja de Éfeso. Porque a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha judeus também, não é? Da circuncisão, fora da circuncisão, que eram os ímpios, né? Que eram os não-judeus, e somos nós, os não da circuncisão, mas somos chamados agora de filho através de Cristo, porque Ele uniu todos em um só. Veio a lei, Jesus e a graça. Em tudo se fez em Cristo, que agora, intermédio de Cristo, uniu judeus e não-judeus, circuncisos e não circuncisos, para viverem o mesmo caminho. E por isso que Jesus ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Porque em Jesus nós temos o caminho. Olha que o apóstolo Paulo no versículo 14 ele fala: ele derribou a parede de separação. E essa parede de separação era uma parede que eu estava meditando, que no século XX foi achado vestígios dessa muralha, com mensagens que levavam aqueles que quisessem ultrapassar essa parede a chegar no templo, eram altamente já condenados à morte. Um ímpio e um gentil, que não faziam parte da linhagem judaica, que poderia adorar o Senhor no templo, eles não poderiam ultrapassar essa barreira. E olha que maravilhoso que o apóstolo Paulo fala: em Cristo tudo foi derribado. Aleluia. Não há mais impedimento para chegarmos na presença de Cristo. Judeus é um povo escolhido, mas nós também somos o povo escolhido de Deus. Aleluia. Nação eleita, diz a palavra do Glória a Senhor. Deus. Vamos lá, versículos 15 de Efésios 2. Na sua carne desfez a inimizade. Quer dizer, ele desfez aquilo que separava as nações, os homens. Isto é, nos vai dar ênfase, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Olha que maravilhoso. Oh, aleluia. Jesus ele faz com que os dois se unem, a lei, a graça, que é agora o novo tempo, o velho e o antigo e o novo. E neste momento eles se unem para fazer a paz. A gente sabe que nós só encontramos a paz na presença de Deus. A paz que o mundo não tem, o amor que o mundo não tem porque não tem Deus. Mas nós que temos a presença de Cristo, nós temos a paz que o mundo não tem. Por isso que Jesus ele fala: eu vou, mas deixo a minha paz, a minha presença. Jesus ele fala para o discípulo: vai nas aldeias, prega o evangelho, anunciai as boas novas, diz que é chegado o reino dos céus e está ao vosso alcance. Mas aqueles que não recebem, não querem o reino dos céus, saem da aldeia e não deixem a paz. Retire a paz, limpe as sandálias e prossiga. Então nós vamos ver que o reino dos céus, ele está ao nosso alcance. Porque tudo aquilo que era por barreira, vindo de uma lei para a condução dos homens judeus, hoje Jesus Cristo, ele fez com que isso fosse derribado. Aleluia. E derribando, Jesus ele não quebra só a inimizade dos povos. Porque aqui há descendente de japonês, descendente de italiano, descendente de português, peruanos. Estamos aqui unidos por quê? Porque a paz de Cristo nos uniu no mesmo propósito. Oh, aleluia. Aqui rico não é rico, aqui pobre não é pobre, aqui somos todos iguais e cuidados por Deus. Aleluia. Aqui o empresário tem que obedecer, aqui o pobre tem que obedecer, aqui um adorador ele não pode ser se ele é rico, se ele é classe média ou é classe baixa, se ele é amarelo, verde, vermelho, negro. Todos somos feitos iguais na imagem e semelhança de Deus através de Cristo. Glória a Deus. Ele nos fez. Ele nos fez povo seu. E tirou a inimizade. E tirou aquilo que nos afastava. E nos fez nos aproximar dele. Olha que maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Então certo é, irmãos,
que quando Jesus ele assume a responsabilidade de pagar o preço pelo seu sangue no madeiro, ele ainda tem um resgate a fazer. E esse resgate era necessário a ser feito, Jesus pagar o preço do madeiro e o seu sangue ser vertido para nos salvar, não só do campo físico, mas principalmente de um campo de uma salvação. O campo físico, ele nos dá agora a liberdade. A Bíblia fala que somos livres em Cristo Jesus, não é? Estamos livres. Por que somos livres, pastor? Porque nós andávamos no jugo pesado do diabo em nossa vida. Aleluia. E esse jugo desigual, que nos levava à condenação, que nos levava à morte, um fardo muito pesado. Porque muitas pessoas se suicidam. Porque muitas pessoas andam em depressão. Muitas pessoas perderam o sentido da vida. Porque andam no jugo do Satanás, nas flechas do maligno. Mas Jesus, a Bíblia fala que ele pendurou no madeiro tudo que era por condenação. Aleluia! E hoje em Cristo nós somos livres. Por que somos livres? Porque Jesus tomou o fardo. A Bíblia fala que ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e doenças e pendurou no madeiro. Ele levou sobre si. A culpa que era nossa, ele assumiu, sem culpa nenhuma. Aleluia. Por amor a mim e a você. Então certo é que a Bíblia ainda fala, antes de vocês escolheres a Deus, ele escolheu a vós primeiro. Aleluia. E nos nomeou a sermos agora as pessoas separadas de Deus. Aleluia. Olha que maravilhoso que é. Olha o que Deus fez por nós. O que Deus fez para a minha vida e para a tua vida. Por isso que eu disse para minha esposa hoje, mesmo que em terra eu esteja só e abandonado, mas a Bíblia fala que quando eu chegar lá no céu, vai ter os anjos nos esperando. Aleluia. E quando for esse dia chegar, no dia do arrebatamento da igreja ou da salvação eterna, a Bíblia diz que o próprio Senhor vai nos dizer: seja bem-vindo, filhos do meu Pai, possuir por herança aquilo que já tinha lhe dito. Aleluia. Glória a Deus. Que maravilhoso é. Só que aquele povo de Jerusalém, eles não entenderam que Jesus, ele era o Senhor. Por isso que quando Jesus ele monta em cima do jumentinho, não é? E os discípulos e a multidão que estava, quando Jesus ia entrar em Jerusalém, a Bíblia vai dizer que jogavam folha de bananeira, enfeitaram aquele jumento, não é? E ali colocaram Jesus sentado e Jesus ia entrando em Jerusalém. E entrando a salvação para aquele povo. Só que aquele povo não reconheceram Cristo como Salvador. E eles rejeitando o Messias. Agora todos os povos são aceitos por Deus através de Cristo. A Bíblia diz que os seus o rejeitaram. Quem tem mais fé, irmãos? Quem tem mais fé? Nós que estamos aqui hoje sem nunca ter visto Cristo, ou aqueles que andaram com Ele? Vocês têm muito mais fé em crer que Ele é o Salvador e tem uma morada eterna do que aqueles que andaram com Cristo. O que nos sustenta hoje aqui é a fé que temos nele. Aleluia. A saber que o muro da separação foi quebrado e o véu do templo foi rasgado. O que era véu do templo? Aleluia. O lugar santo do santo. O lugar onde separava a entrada dos levitas e dos sumos sacerdotes, aonde só o sumo sacerdote podia entrar para ali oferecer ao Senhor o sacrifício. Aonde estava a arca, aonde estavam os utensílios santos, só o sumo sacerdote. A Bíblia diz que o véu se rasgou e todos nós podemos entrar na presença dele. O que ele quer dizer? Apóstolo Paulo disse à igreja de Éfeso: agora há alcance de todos o reino do céu. Aleluia. Você ora, Deus ouve. Eu oro, Deus Ora, ouve. Deus. O pastor ora, Deus ouve. O menor da casa do Senhor ora e Deus ouve. Porque com ato de fé o Senhor responde, diz a Glória a palavra Deus. de Deus.
Eu não sei qual é a tua necessidade, qual é a tua petição, Glória mas a o Senhor Deus. me disse na noite passada: eu quebrei as muralhas e o Evangelho e o Reino dos Aleluia. Céus agora está ao alcance de cada um que receber a palavra do Glória a Senhor. Deus. Aleluia. Aleluia. Eu não era merecedor de estar aqui, irmãos. Vim do Espiritismo, andávamos em imoralidades, adorava muitos deuses, éramos oferecidos em sacrifícios, em rituais, mas o Senhor me viu. Aleluia. E o Senhor te viu. Glória a Ele Deus. nos viu. Ele nos viu. Porque a muralha caiu. E nós fomos chamados filhos teus agora. Glória a Deus. Aleluia. O homem sem Deus é criatura, mas o homem com Deus é filho. Aleluia. A humanidade não vai entender e vai achar que é até um preconceito, mas a Bíblia fala: o homem sem Deus é criação, é uma criatura. Mas um homem em Cristo se transforma em filho. E o filho recebe herança. E a herança é todos os benefícios que a Bíblia diz que você vai ter, tanto na terra como no céu. Como disse a Saraí: se for fiel, Deus ele concederá o desejo do teu coração. Aleluia. O que você precisa. Por isso que a Bíblia fala: buscai o reino em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei: se o reino está em primeiro lugar na tua vida, o que você pedir hoje, essas demais coisas, ele vai realizar. Se você crê, se coloque de pé. Aleluia. Se você crê que essas demais coisas podem Glória a acontecer na Deus. tua vida, eu gostaria de orar por você e pela tua causa, que eu não conheço, mas o Deus dos céus, ele sabe o que você precisa.